Bom, então hoje dando sequência ao capítulo 6, o capítulo que se chama O Rapto, do livro Há 2000 anos. Na semana passada a gente viu que o André de Gioras planejou, ele conseguiu fazer, né? Então, para que fosse feita a vingança, segundo o que ele gostaria, né? Porque o Públio Lentulus acabou condenando o filho do André, o Saulo, né? Ou Saul, agora me confundi. Mas por conta disso, o André está planejando e executando o rapto do filho de Públio Lentulus, o filho que se chama Marcos. E terminamos na semana passada justamente nesse acontecido. E eles estão ali desolados, fazendo buscas, e ninguém encontra pistas nenhuma. A Lívia está extremamente abalada, o Públio também. A Semele, que é, na verdade, a criada que participou, né, do rapto, fingindo. A Ana, que é a serva mais dedicada, também sofrendo junto com ela. E aí, dando sequência justamente nesse momento em que eles ainda estão naquele dia muito tumultuado, muito angustioso. E aí, Emmanuel segue nos dizendo então assim: naquela mesma tarde, Públio ordenou a Comênio. Então, com as honras de capataz de todos os trabalhos da herdade, a reunião geral dos servos da casa, a fim de que aprendessem no castigo severo, infligido aos escravos incumbidos do serviço noturno de vigilância, e durante todas as horas do crepúsculo, trabalhou o açoite na carne de 3 homens robustos, que debalde imploravam clemência e misericórdia, protestando a sua inocência. Somente diante daquelas criaturas injustamente castigadas, considerou Semele a extensão do seu procedimento. Mas, intimamente apavorada com as consequências que poderiam advir do delito, cobriu o ânimo para ocultar ainda mais a culpa e o terrível segredo. Então aí a Semele, quando ela... Porque Públio está desesperado e está agindo de maneira extremamente tirana, né? Resolve castigar os criados que eram responsáveis pela segurança. E impiedosamente está castigando, e agora a Semele começa a se dar conta das consequências daquele ato que ela fez, porque inclusive ela está vendo pessoas ali inocentes pagarem por aquilo. Prosseguiam as ações punitivas até que Lívia, atormentada por aqueles gritos lancinantes e comovedores, se levantou com extrema dificuldade e, chamando o esposo a um canto da varanda, de onde ele assistia impassível ao horrível sacrifício daquelas míseras criaturas, falou-lhe súplice: Públio, basta de castigo para esses homens fracos e infelizes. Seria um excesso de rigor da nossa parte para com os nossos servos a causa de tão dolorosa punição dos deuses para conosco. Esses escravos não são também filhos de criaturas que muito os amaram neste mundo? Então, é a Lívia chamando a atenção, porque eles são criaturas também de Deus, né? Que também têm filhos e têm pais. Na minha angústia materna, considero que ainda possuímos direitos e recursos para manter junto de nós os filhinhos idolatrados. Mas, como será torturante o martírio da mãe de um desventurado, que o vê arrebatado de seus braços carinhosos para ser vendido por ignóbeis mercadores de consciências humanas? Então, aí a Lívia está chamando a atenção para a questão dos escravos, né? Ele está judiando de escravos. E eles também são pessoas que são apartadas, afastadas dos próprios filhos. E aí o Públio, ouvindo aquilo da Lívia, né? Olha como a mente de alguém que culturalmente foi envolvido de maneira totalmente
diferente do que o que a gente pode conceber, como pensa, né? E ele fala assim: Lívia, o sofrimento sugeriu-te singulares desvarios do coração, exclamou o senador com serena energia. Quer dizer, para ele, ela está ficando louca. Para nós, isso é a mais pura verdade, né? Como é que pode fazer isso para uma pessoa só porque ela é julgada ser um ser menosprezado da criação? Tirar um filho como se ela não tivesse o mesmo sentimento para com aquele filho. E ele está sofrendo exatamente o que muitos fazem, né, para poder obter os escravos. E ainda acha um absurdo a Lívia falar sobre esse assunto daquela maneira. Como poderias pensar numa igualdade absurda de direitos entre a cidadã romana e a serva miserável? Não vês que entre ti e a mãe de um cativo existem consideráveis diferenças de sentimento? Olha, na concepção dele, o sentimento de uma mãe de um escravo é diferente do sentimento de uma mãe romana. Olha, o sentimento é diferente. Como se não eles julgam, ou julgavam, ou nós julgávamos, né? Como sendo animais. Ah, não, animal não tem o mesmo sentimento para com o filho. Ô Gandolfo, boa noite, tudo bem? Começamos agora há pouco, viu, Gandolfo? Então ele falando, explicando isso, falando como se fosse o sentimento diferente. Aí a Lívia, ouvindo aquilo, falou: Penso que te enganas, revidou a esposa com intraduzível amargura. Porque os próprios animais possuem os mais elevados instintos em se tratando de maternidade. E é a mais pura verdade, né? Se a gente vê um animal cuidando da sua cria, a gente vê que existe de alguma maneira um afeto muito grande, um cuidado, um zelo, que estão muito acima do que a gente pode entender, né? E ainda assim, querido, ela segue explicando. Mesmo que eu não tivesse nenhuma razão, manda o raciocínio que examinemos a nossa posição de pais, para considerarmos que ninguém mais do que nós próprios é passível da culpa pelo acontecido, visto que os filhos são um depósito sagrado dos deuses, que nolos confiam ao coração, impondo-nos como dever de cada minuto a multiplicação do carinho e vigilância necessários. Se sofro amargamente, é por considerar o amor sublime que nos une aos filhos, sem poder atinar com a causa deste crime misterioso, sem poder imputar aos nossos servos a culpa desse tenebroso acontecimento. Então, aí o que a Lívia chama a atenção é justamente isso, né? Porque para ela, independente se tinham responsáveis pela vigilância da casa, pela segurança da casa, para Deus, os filhos são colocados como responsabilidade dos pais. Então, a culpa maior é deles, que de alguma maneira não estava vigiando o sono do filho, ou não estava por perto, dormindo perto, a ponto de acontecer o que aconteceu. A voz de Lívia, porém, extinguia-se rapidamente. Um delíquio foi o resultado de suas palavras veementes ao findar daquele dia de tantas e tão amarguradas emoções. Amparada pelas mãos carinhosas e desveladas de Ana, a pobre senhora recolheu-se ao leito com febre alta. Então, depois de falar aquilo, ela praticamente se prostrou, né, por falta das forças e já ficando doente. Quanto a Públio, este, porque sentia que as verdades amargas da mulher lhe doíam fundo no coração, mandou cessar imediatamente o castigo, com alívio geral, recolhendo-se ao gabinete para meditar a situação. Então, até ele, de certa maneira, se sensibilizou com o que ela falou e pelo o estado dela, né? Naquela mesma noite,
recebeu a visita de Sulpício, que lhe veio trazer o infrutífero resultado de suas indagações na pista do pequeno Marcos. Ao despedir-se, exclamou o lictor com grande surpresa de Públio, que lhe observara o tom enigmático das palavras. Senador, eu não posso decifrar esse doloroso enigma do desaparecimento do vosso filhinho, mas talvez possa orientar-vos na alguma pista segura com as minhas observações pessoais relativas ao assunto. Mas, se tens semelhantes elementos, abre-te sem receios, exclamou Públio com o máximo interesse. Então vocês se lembrem, né, que o Sulpício presenciou a cena noturna, né, da entrega do bebê pela Semele ao André de Gioras, mas ele não sabia quem era. Ele só viu e supôs ser o governador, né, o Pilatos ou alguém do governador, se encontrando com a Lívia pelos trajes que a pessoa ali à noite estava, que era a própria Semele. E também, não sei se vocês se lembram, que ele, na hora que ele presenciou, ele, na hora, já maquinou uma série de coisas e pensou: eu vou tirar proveito disso. E agora, depois de fazer o que o Públio tinha pedido para que ele fosse na busca, ele não trouxe nenhuma pista, mas falou assim: mas eu tenho algo para te falar. Eu tenho algo que possa ser útil para você entender melhor o que pode ter acontecido. E aí Públio fala: então fala logo, né? Aí Sulpício responde: meus elementos de observação não são pontos de aclaramento positivo. E como existem alguns remédios que, em vez de curarem uma ferida, produzem outras úlceras incuráveis, acho melhor adiar para amanhã à noite as minhas impressões individuais sobre os fatos. Então ele conclui que, na verdade, ele pelo menos tenta adiar. Fala assim: o que eu vou te falar não é nada muito positivo, é algo que talvez possa te causar uma dor maior. Então, deixa para amanhã, eu ainda tenho afazeres, né? E você também está cansado amanhã, então eu venho com calma e vou te falar o que eu tenho para falar. Gozando com a atitude de estupefação do interlocutor profundamente impressionado com suas insinuações criminosas, Sulpício rematou as despedidas, acrescentando intencionalmente: amanhã aqui estarei a estas mesmas horas, e se hoje não vos satisfaço ao desejo, aqui permanecendo até mais tarde, é que me esperam alguns afazeres no meu gabinete de trabalho, em vista de alguns pedidos de informações das nossas autoridades administrativas. Dominado pelas expressões daquele enigma, Públio Lentulus apresentou-lhes as despedidas da noite, tendo forças para murmurar. Então, até amanhã. Esperarei o cumprimento da tua promessa, de modo a aliviarem-se-me os receios do coração. Ficando a sós, o senador submergiu-se no mar profundo das suas inquietações e receios. Justamente quando contava regressar a Roma, eis que surge o inesperado, com piores características do que a própria moléstia da filha, tantos anos suportada com serenidade e resignação, porque agora era o rapto inexplicável de uma criança, envolvendo sérias questões da moralidade de sua casa e a própria honra da família. Então ele está questionando, meu Deus, né? Quando tudo estava acalmando, vem algo que é pior do que a doença da filha que levou eles até lá. No íntimo, sentia-se como um homem sem inimigos na Palestina, porquanto, com exceção do jovem Saul, filho de André, que a seu ver deveria estar tranquilo no lar paterno, nunca humilhara os brios de nenhum israelita, visto que a todos dispensava o máximo de seu pessoal, da sua pessoal atenção. Para ele, né, para Públio, o Saul que ele tinha mandado preso
vocês se lembram, naquela busca lá, ele foi tido como fugitivo ou que foi solto ali, não estava mais na prisão das galeras. Então, Públio Lentulus supôs que Saul já tinha voltado para a casa do próprio pai. Então, para ele, era a única pessoa que poderia ter alguma coisa, mas ele acha que não é, porque ele julga que está tudo resolvido nesse assunto. Onde a causa daquele crime misterioso? Então, já que não, ele julga que ele trata bem todo mundo e o Saul já está de volta em casa. Em suas reminiscências aflorou a palavra segura de Flamínio Severus, quando lhe aconselhou muita prudência e valor individual na Palestina, em razão de certos malfeitores que infestavam a região. Mas, por outro lado, recordava o sonho simbólico. Quer dizer, apesar de ele se lembrar que Flamínio alertou a ele que ali aconteciam coisas, que existiam malfeitores, né, capazes de coisas realmente atípicas, e por isso tinha pedido para que ele usasse, né, da sua força, do seu prestígio social para mostrar e impor respeito. Ao mesmo tempo que ele se lembrava disso, colocando, de certa forma, a culpa no povo, né, ali da região, ao mesmo tempo ele estava se lembrando do sonho que aconteceu. Do sonho que ele teve, mostrando que ele tinha feito muita coisa errada numa vida anterior. Do sonho que tinha mostrado a ele que se ele não reconhecesse naquele momento que ele estava errado e que ele tinha uma nova vida pela frente, ele podia abraçar aquela oportunidade que estava sendo oferecida para ele de uma mudança radical de posturas orgulhosas e tudo mais, porque ele teve um sonho perante um tribunal que falou: você desperdiçou essa oportunidade. Você poderia ter amenizado essa trajetória, agora, infelizmente, você vai padecer as consequências de quem faz escolhas ruins. Então ele se lembrou desse sonho nesse momento também, o que faz com que ele tenha consciência de que a culpa talvez seja dele. E, com os olhos da imaginação, parecia lobrigar o vulto venerando daquele juiz austero e incorrupto. Olha lá, se lembrando do juiz daquele tribunal, né, que falou para ele. Que lhe profetizara existência fértil de amarguras, dado o seu desprezo e indiferença pelas verdades salvadoras de Jesus de Nazaré. Então, olha isso, ele está tendo lampejos de consciência, de que ele, por orgulho, afastou, né, a possibilidade de seguir o caminho verdadeiro do Cristo. Trabalhado pela dor de angustiados pensamentos, debruçou-se à mesa de trabalho e deixou que o orgulho ferido chorasse copiosamente, considerando a sua impotência para conjurar as forças ocultas e impiedosas que conspiravam contra a sua ventura, nos caminhos ensombrados do seu doloroso destino. Alta noite, procurou desabafar o coração junto à carinhosa solicitude da esposa, trocando ambos as suas lamentações e as suas lágrimas. Públio, exclamava ela, com a ternura característica do seu coração, procuremos reanimar nossas energias em favor de nós mesmos. Nem tudo está perdido. Com os direitos que nos competem, podemos determinar todas as providências precisas em busca do nosso anjinho. Adiaremos o regresso a Roma indefinidamente, se tanto for necessário, e o resto os deuses farão por nós, reconhecendo nossa angústia e abnegação. O que não é justo
é que nos entreguemos irremediavelmente ao nosso desespero, inutilizando as derradeiras forças para a luta. Então, a Lívia, apesar da sua dor, apesar da sua debilidade, né, tá ficando doente, ainda Uhum. assim ela é a força moral ali, né, falando, nós não podemos nos entregar nesse desânimo, nós temos recursos, nós podemos ficar aqui o tempo que for, e vamos deixar, fazer a nossa parte e deixar que Deus, os deuses, né, para eles na época, façam o restante. A pobre senhora mobilizava os últimos recursos de suas energias maternas no proferir aquelas palavras de esperança e consolação. Sabia Deus, porém, das suas inenarráveis torturas íntimas, naqueles momentos angustiosos, e apenas o seu sentimento acrisolado de renúncia e de amor transformaria em forças as fragilidades da mulher, para poder confortar o coração angustiado do esposo em tão penosas conjunturas. Então ela tirou forças da onde ela nem imagina, justamente para consolar, né, e confortar o coração do esposo. Sim, minha querida, farei o que estiver ao meu alcance para esperar a providência dos deuses, disse o senador, mais ou menos reanimado em face do valor de que lhe dava ela testemunho. O dia seguinte decorreu nas mesmas expectativas angustiosas, com os mesmos movimentos incertos de buscas infrutíferas. À noite, segundo prometera, lá estava Sulpício Tarquínios, esperando o seu momento decisivo. Então, tudo tranquilo por enquanto, né? Até aqui, nós estamos, acho que bem situados, né, em tudo que está acontecendo. Mas agora chegou a noite seguinte, então, e Sulpício Tarquínios vem para falar o que tem para falar para Públio, mas dentro da cabeça dele, com uma série de fantasias criadas com relação à cena que ele supostamente viu e tirou conclusões, mas para falar de maneira até caluniosa, tirando proveito, querendo puxar, né, os resultados para aquilo que ele tem interesse. Após o jantar, a que Lívia não pôde comparecer em virtude do seu profundo abatimento físico, Públio recebeu o lictor com toda a intimidade, ali mesmo, no triclínio, em cujos leitos macios ambos se estiraram para a palestra costumeira. Então, ainda ontem, exclamou o senador dirigindo-se ao suposto amigo, despertaste o meu paternal interesse, falando-me de tuas observações pessoais que somente hoje me poderias transmitir. Ah, sim, redarguiu o lictor com fingida surpresa. É bem verdade que desejaria solicitar vossa atenção para as ocorrências misteriosas desses últimos dias. Tendes algum inimigo aqui na Palestina interessado na continuidade de vossa permanência em regiões tão pouco adaptáveis aos hábitos de um patrício romano? Olha o que Sulpício começa perguntando. Você tem alguém que tem interesse que você fique aqui por mais tempo? E o Públio ouve aquilo e fala, de modo algum, revidou o senador, eminentemente surpreendido. Suponho encontrar-me num ambiente de amizades sinceras, em se tratando das nossas autoridades administrativas. E acredito que ninguém haja interessado na minha ausência de Roma. Ficaria muito satisfeito se esclarecesses melhor as tuas observações. É que na Judéia, há alguns anos, houve um caso idêntico ao vosso. Conta-se que um dos antecessores do governador atual se deixou apaixonar perdidamente pela esposa de um patrício romano, que teve a pouca sorte de se fixar em Jerusalém. E conquistados seus objetivos,
tudo fez por obstar o regresso de suas vítimas à sede do império. E quando notou que de nada valiam os empecilhos de sua autoridade, cometeu o crime de sequestrar um filhinho do casal, fazendo acompanhar o feito de outras atrocidades que ficaram impunes, dado o seu prestígio político perante o Senado. Então ele já está supondo, né, para o Públio exatamente o que ele quer que aconteça, né? Fala assim, aconteceu já algo parecido. Por uma paixão entre um governador e a esposa de um romano, o último dos recursos que essa pessoa encontrou foi sequestrar um dos filhos do casal para que eles não voltassem para casa e a mulher amada continuasse perto dele. Então é exatamente o que o Sulpício já está dando a entender. Públio ouviu essas observações com o pensamento em brasa. Em razão da sua intensidade emotiva, o sangue afluiu-lhe ao cérebro, parecendo represar-se em largas correntes junto ao dique das têmporas. Então imagina, ele sentiu aquilo queimar. Uma palidez de cera cobriu em seguida o seu rosto, numa face escadavérica. Sem poder definir a emoção que lhes assaltava o íntimo, em face de tais insinuações contra a dignidade pessoal e contra as honrosas tradições da família. Num instante, reviveu todas as acusações de Fúvia. Então, apesar de o que ele está ouvindo, não está gostando, ele está se doendo, né? Talvez achando que aquilo é um absurdo. Mas naquela hora vem a lembrança do que Fúvia falou para ele também, né? Ela foi acusar Lívia de estar apaixonada ou estar com algum caso com o governador. Então, por mais que ele discorde do que ele está ouvindo do Sulpício, é natural que aquilo venha à lembrança. E julgando os seus semelhantes pelo estalão dos próprios sentimentos, não podia admitir o espírito de Sulpício uma ferocidade de tal quilate. Então, olha isso, ele estava impressionado com o Sulpício falando daquela maneira, falando da própria esposa, sendo verdade ou não. Ele estava extremamente desgostoso com a atitude do Sulpício. Enquanto mergulhava o pensamento em cismas atrozes, sem responder ao lictor, que o observava gozando o efeito de suas tenebrosas revelações, prosseguiu o caluniador com fingida humildade. Bem reconheço o alcance de minhas palavras, para as quais, aliás, suplico a benevolência de vossa discrição. Mas eu não abriria o coração neste sentido, senão tocado pelo profundo interesse que a vossa amizade conseguiu inspirar à minha alma dedicada e sincera. Francamente, não desejava constituir-me delator de quem quer que seja, perante o vosso espírito justo e bom e generoso. Todavia, passarei a narrar-vos o que vi com os próprios olhos, de modo a orientar com mais segurança o esforço de vossas pesquisas em busca do menino. E Sulpício Tarquínios, com a falsa modéstia de suas palavras venenosas, desafiou um rosário longo de calúnias, desfiou um rosário longo de calúnias, entremeando os argumentos de consecutivos goles de vinho, o que exalava ainda mais fonte prodigiosa das suas fantasias. Contou ao seu interlocutor, que o ouvia atônito, pela coincidência de suas observações com as denúncias de Fúvia, os mais íntimos pormenores da cena do jardim em casa de Pilatos. E em seguida, então, olha isso, o Sulpício começou a narrar desde o que ele viu na casa de Pilatos. Aquilo que já foi, inclusive, o motivo da conversa da Fúvia com ele. Então ele já começou a perceber as coincidências daquele mesmo papo, né? E em seguida narrou o que observara na noite do rapto,
salientando a coincidência da estada do governador em Nazaré. O senador ouvia-lhe a narrativa, ocultando a muito custo o seu espanto doloroso. A prevaricação da esposa, segundo aquela denúncia espontânea, era um fato indubitável. Entretanto, ele queria acreditar o contrário. Durante todo o tempo da vida conjugal, Lívia manifestara o mais pronunciado retraimento dos ambientes sociais, vivendo tão somente para ele e para os filhinhos idolatrados. Era na sua palavra criteriosa e sincera que o seu espírito ia buscar as necessárias inspirações para o êxito nas lutas da vida. Então, o Públio, apesar de estar tendo a narração de fatos incontestáveis, porque é a mesma narração que a Fúvia falou, ela estava assim, 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 conversando com o governador à noite, ali no escuro, e então ele falou assim: é inegável o que está acontecendo, mas a Lívia é a Lívia que eu sempre tive conhecimento. Ela nunca deu nenhum motivo de desconfiança nesse sentido. Então ele estava frente ao inevitável da narração da história, mas querendo acreditar que não era possível que aquilo fosse verdade. Além disso, penosas coincidências vinham ferir o seu raciocínio, despertando-lhe amarguras suspeitas no íntimo da alma. Não fora ela que intercedera a favor dos escravos no momento do castigo? Súplice, como se a culpa do acontecido também lhe pesasse no coração? Olha isso daqui, olha como é o fantasma de uma mentira junto com ciúme, junto com orgulho. Ele não vê motivo para que a Lívia seja falada nesses termos, né? Mas uma calúnia que começou lá atrás, com a Fúvia. Porque a conduta moral da Lívia a gente não tem o que discutir. Desde a conversa com o governador, ela foi extremamente ríspida, né? Colocando ele no lugar dele. Mas olha o que um coração ainda invigilante, né? E sendo levado pelas circunstâncias da mentira é capaz de criar. Porque agora ele está começando a ver problema, falou assim, puxa vida, ela foi lá e pediu para eu parar o castigo com o escravo. Será que então ela fez isso porque ela estava se sentindo culpada, sabia que ele era inocente? Olha como o fantasma cresce, né? Ainda na véspera, sugerira a continuidade da permanência de ambos na Palestina. Olha isso, mais uma coisa que ele somou. E além de tudo, falou para que a gente não fosse embora para Roma. É óbvio que não iria embora. O filho está sumido ali na Palestina. Por que, que eles vão embora para Roma? Mas na cabeça dele já é uma justificativa para ficar perto do governador, demonstrando um valor pouco vulgar. Não seria isso um gesto de suposta consolação para o marido ultrajado, visando prosseguir naqueles sítios, indefinidamente obedecendo a intuitos inconfessáveis? Olha como as coisas crescem. Olha a responsabilidade de uma palavra mal falada, né? Com intenções ruins para prejudicar alguém. Como, por exemplo, nós estamos vendo no caso agora do Sulpício. Mas também começou com a Fúvia. O que isso não desencadeia de problema? Um turbilhão de ideias antagônicas entrechocavam-se no mar de suas meditações dolorosas. Por outro lado, considerou num relance a sua posição de homem de Estado, as responsabilidades austeras que lhe competiam no organismo social. O cargo proeminente, as severas obrigações a que se consagrara no mecanismo das relações de cada dia, o orgulho do nome e as tradições de família amalgamaram a energia precisa para o domínio das emoções do momento. Quer dizer, apesar de ele estar ruindo intimamente, por conta daquela
notícia bombástica, né? Por conta da posição social dele, do orgulho, de uma série de responsabilidades, ele encontra forças, né, para poder esconder o homem sentimental que era por natureza, para não somente revelar o homem público. Teve forças para exclamar: Sulpício, agradeço o teu interesse, desde que as tuas palavras sejam reflexo da tua generosidade sincera. Mas devo considerar, perante o conceito que acabas de expender sobre minha mulher, que não aceito nenhum argumento que lhe fira a dignidade e austera a nobreza. Então, olha isso, ele está se posicionando, na verdade, até defendendo a Lívia. Então, não aceito nenhum argumento que lhe fira a dignidade e austera a nobreza, predicados esses que ninguém, mais que eu, deve conhecer. A entrevista no jardim de Pilatos, a que te referes, foi por mim autorizada, e as tuas observações na noite do rapto não estão bem definidas, dado o caráter positivo que se requer das nossas investigações. Assim, pois, agradeço-te a dedicação em meu favor, mas a tua opinião abre entre nós, doravante, uma linha divisória que a minha confiança não mais ousará transpor. Olha então o que ele acaba conseguindo, né, dizer e concluir. Assim, você está acusando a minha esposa. Sou eu quem sabe, quem deve saber melhor do que você da moral da minha esposa. Então eu agradeço a sua sinceridade, mas a sua opinião acaba de abrir um abismo entre nós dois. Ficas assim dispensado do serviço que te retinha junto de minha família, mesmo porque a perspectiva da minha volta a Roma se desvaneceu com o desaparecimento do pequeno. Então, para Sulpício, que ele achava que ele estava dando um grande passo, né, uma grande tacada, ele não esperava isso do senador. Porque para o senador aquilo foi muito grave. Ele dá a opinião dele, é aquela opinião venenosa, né? Mas para o senador, ele fala assim: você está acusando a minha esposa. E a sua opinião me desagrada. Preferia não ouvir a sua opinião, talvez, né? Por isso, já dispensa o Sulpício para que ele não mais trabalhe para ele, né? Não poderemos regressar à sede do império enquanto não lograrmos o seu reaparecimento ou a certeza dolorosa da sua morte. Então eles não vão embora para Roma e falam assim: eu vou ter que ficar por aqui. Ou eu acho meu filho, ou eu tenho certeza da sua morte, senão, enquanto isso, eu ficarei por aqui. Desse modo, eu seria imprudente exigindo a continuidade dos teus préstimos em Cafarnaum, sacrificando decisões de teus superiores hierárquicos, razão por que serás demitido de minha casa sem escândalos que prejudiquem a tua carreira profissional. Quer dizer, ele encontrando inclusive uma justificativa para poder dispensar o Sulpício. Fala assim: você tem afazeres, e agora eu vou ficar aqui por tempo indeterminado. Então, isso basta para que eu possa te liberar dos seus afazeres comigo, né? Os seus deveres comigo. Aguardarei o ensejo de me comunicar com o governador a teu respeito, quando então serás desligado oficialmente do meu serviço, sem nenhum prejuízo para o teu nome. Vês assim que, como homem de Estado, agradeço o teu interesse e sei apreciar a tua dedicação. Mas, como amigo, não me és mais possível depositar em ti o mesmo grau de confiança. O lictor, que não esperava semelhante resposta, ficou lívido no seu indisfarçável desapontamento, mas atreveu-se ainda a revidar fingidamente. Senhor senador, chegará o instante em que havereis de valorizar o meu zelo, não só como servidor de vossa casa, mas também como amigo desvelado e sincero. E já que não tendes outra recompensa melhor que o desprezo injusto que
para corresponder ao meu impulso de amizade, é com prazer que me sinto desligado das obrigações que me prendiam junto de vossa autoridade. Em seguida, Sulpício pronunciou algumas palavras de despedida, a que Públio respondeu secamente, atormentado pelos mais profundos desgostos. No silêncio do seu gabinete, examinou o quanto de energia que as circunstâncias haviam exigido do seu coração em tão penosas conjunturas. Bem reconhecia que adotara para com o lictor a atitude mais conveniente e consentânea com a situação, mas do íntimo guardava angustiosa incerteza acerca da conduta de Lívia. Então, olha isso, apesar de ele ter conseguido se comportar ou tomar a decisão certa de defender a Lívia perante a acusação do Sulpício, intimamente aquela sementinha podre tinha sido plantada. Ele estava guardando agora uma incerteza, uma dúvida, uma desconfiança acerca da conduta de Lívia. Tudo conspirava contra ela, tendendo a apresentá-la ao seu coração de marido pundonoroso como a personificação da falsa inocência. Naquele tempo, ainda não se vulgarizara no mundo o orai e vigiai dos ensinamentos eternamente doces do Cristo. E o senador, entregando-se quase que totalmente ao império das amargas emoções que o acabrunhavam, debruçou-se sobre numerosos rolos de pergaminho, entrando a chorar convulsivamente. Então, é interessante que Emmanuel tenha chamado a atenção a essa questão do orar e vigiar, né? Porque isso é uma recomendação do Cristo, né? E que a gente também ainda, apesar de a gente já ter isso, a gente não faz. A gente ora, mas a gente não vigia o nosso estado de fé, de confiança, de inclusive resignação com relação às dificuldades. E o que acontece é justamente o que é falado agora com relação ao senador. O senador entrou em desânimo profundo, em pensamentos totalmente diferentes dos pensamentos que ele estava acostumado a ter, que ele tinha muito claro dentro dele sobre a convicção do estado moral da sua esposa. Mas ele foi levado. Ele foi levado por uma história caluniosa que começou com a Fúvia e aí terminou com o Sulpício. E ele, na verdade, começa essa jornada, né, de tormentas da sua vida a partir daí. A partir inicialmente da negação, né, da oportunidade de ter estado com Jesus e de ter negado, de ter feito vista grossa com relação ao que Jesus tinha feito. E aí agora, daqui para frente, as consequências. E cada vez mais escolhas, né, do seu orgulho, escolhas da sua vigilância que vão cada vez mais agravando a própria situação do senador. Certo? E aqui então terminamos esse sexto capítulo. Na semana que vem nós vamos então entrar no sétimo, o capítulo que se chama As Pregações do Tiberíade. Mas o capítulo do rapto, então, do filho do senador, eu não sei se vocês têm alguma coisa que vocês queiram acrescentar aí ou perguntar. Certinho? Certinho. Então tá joia. Então, encerramos o sexto capítulo. Muita coisa aí, né, pra gente ir digerindo, refletindo. E aí, semana que vem, a gente entra no sétimo. Certo? Então, Ok. uma ótima semana para todos. Boa noite e até domingo que vem. Boa Certo? noite, gente. Boa Fiquem com noite. Deus. Tchau, tchau. Amém, você Tchau. também. Tchau, tchau. Tchau.